Amém? Abre comigo em Mateus, capítulo de número 7. Esse texto eu já preguei sobre ele, já falei muito sobre ele, mas eu acredito que a palavra sempre se renova, né? Então eu creio que Deus vai usar a palavra para falar em nossos corações, em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 a seguir. Mateus 7, verso 24. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pai, obrigado pela palavra, e eu peço ao Espírito Santo que esteja falando conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, presta atenção na palavra de Deus nessa noite, porque eu acredito que Deus há de falar conosco nessa noite aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, eu acredito que você já ouviu falar muito desse texto aqui, inclusive do tema da minha ministração nessa noite. Com certeza você já ouviu falar demais. Mas o que fazemos quando a tempestade vem? Esse é o tema da mensagem que eu senti no meu coração de poder estar falando com a igreja nessa noite, porque nós vivemos um tempo difícil, né, irmãos? Um tempo onde às vezes nós queremos esconder de nós mesmos, né? Queremos muitas vezes demonstrar algo que nós não somos, e vivemos um tempo difícil também porque pela falta de conhecimento ou de interesse, né? A verdade seria essa, a falta de interesse pelo conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente se deixa levar pelos ventos de doutrinas que aparecem a todo instante batendo na nossa porta, né? Pessoas que do nada aparecem na nossa vida e fala que Deus está mandando dizer alguma coisa para nós, e depois o tempo passa e às vezes a gente descobre que aquilo não tinha nada de Deus, e muitas vezes a gente fica desacreditado na igreja, desacreditado nos pregadores, né? Ou até mesmo na própria palavra de Deus a gente fica desacreditado, porque é o mundo que está assim, né? É a situação a qual nós como igreja estamos enfrentando nesses últimos tempos. Acredito nisso, irmãos. Nós estamos sim nos últimos tempos, e nós precisamos entender o que nós vamos fazer quando a tempestade ela vem. Geralmente quando a gente vê que está vindo uma tempestade, né, a dona de casa, o que ela faz? Ela corre, né, vai lá no varal. Os homens também às vezes faz isso, né, um ou outro, né? Lá em casa geralmente é a dona corre, vai lá no varal, tira a roupa, né, que está lá no varal, coloca para dentro, porque ela não quer que aquela roupa se molhe novamente. Não é assim? Eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas dizem que se a roupa molhar lá no varal, depois ela fica com cheiro ruim. É verdade isso?
É verdade? É? Então pronto. As mulheres afirmou, é verdade. Então, irmãos, é um dos motivos de que a pessoa, ela se move quando a tempestade começa a se armar, né? Quando o céu começa a escurecer e os pingos d'água começam a cair, e às vezes é o que a dona de casa faz, ela se movimenta, porque senão a roupa vai ficar com cheiro ruim, né? Até o animal, o cachorro, né? O gato que a gente tem de estimação em casa, o que ele faz? Quando ele vê que os pingos d'água começam a cair, imediatamente ele já procura o seu abrigo, né? A sua casinha, ou entra para dentro de casa. Eu não sei como é que é lá na sua casa, mas está tudo certo, né? O animal, ele procura o seu abrigo, porque ele sabe, vai começar uma grande tempestade, ou vai acontecer alguma coisa diferente, né? Porque começou a cair uns pingos d'água. Então, irmãos, o que nós fazemos quando a tempestade ela vem? Alguns de nós fica paralisado. Alguns de nós se recolhe, né? Que é uma coisa supernatural de acontecer numa tempestade. Estou falando de tempestade comum, tá? Depois nós vamos para o espiritual. Alguns de nós se recolhem, procuram um abrigo, um lugar onde a gente possa se esconder, para não se molhar. Até o animal faz isso, já foi falado. Nós fazemos esse tipo de coisa, porque a gente sabe, irmãos, que em meio a uma tempestade, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Geralmente é aconselhado pelas autoridades que quando começa uma tempestade, é aconselhado que a gente procure um abrigo, mas não um abrigo debaixo de árvore. Você já ouviu falar disso? Então, dizem que a árvore ela atrai os raios, né? Dá o trovão lá, o relâmpago, e a árvore ela atrai aquele relâmpago, aquele raio. Dizem isso, acredito ser verdade. Até fica uma orientação para nós, né? Se começar a chover, não entra debaixo de árvore, tá bom? Dizem também que o campo aberto é também perigoso. Eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas dizem isso, né? Então, se tudo isso, irmãos, é verdade, o que nós vamos fazer quando a tempestade ela vem? O que você geralmente faz? Você, agora pense em você. Esquece a sua roupa lá do varal, esquece o seu animal que está lá na horta. Pensa em você. O que você faz quando a tempestade vem? Sabe, uma certa vez eu ouvi uma história e quero contar ela para você, e quero tentar ser o mais fiel a essa história que eu ouvi. Provavelmente você já deve ter escutado isso também. Fazia esse tempo que não chovia em uma determinada região. Então o pastor ele anunciou no culto que eles iam fazer um culto, e naquele culto eles iriam levantar um grande clamor a Deus, para que Deus pudesse mandar chuva sobre aquela cidade, porque estava todo mundo passando por dificuldade pela falta de água, pela falta de chuva. E o pastor convocou a igreja, e no outro culto, irmãos, todo mundo foi para a igreja, porque a intenção daquelas pessoas era de clamar a Deus para que Deus pudesse enviar a chuva. E sabe o que aconteceu? Naquele culto de convocação para essa oração, apareceu uma criança, e aquela criança vinha trazendo com ela
um guarda-chuva debaixo do braço. E quando aquela criança aproximou da igreja, para entrar na igreja, algumas pessoas começaram a criticar aquela criança e dizer assim: o que é que você está fazendo com guarda-chuva, né? Sendo que faz tanto tempo que não chove aqui na nossa cidade. O que é que você está fazendo com esse guarda-chuva? A resposta foi simples e objetiva. A criança disse assim: nós viemos aqui para clamar a Deus, para que Deus mande chuva sobre a nossa terra. Você entende isso? Então, irmãos, o que é que nós fazemos quando a tempestade vem? Nós agimos. Você entende? O que é que nós fazemos quando nós elaboramos algum tipo de projeto diante de Deus? Nós precisamos agir em função daquilo, porque senão ele não acontece. Você entende isso? E é exatamente esse tipo de lição que aqui no Evangelho de Mateus está ensinando para nós, irmãos. Ele fala a respeito de casas que foram edificadas. A primeira casa, ela foi edificada sobre a rocha. Você já cansou de ouvir isso aqui? E a outra casa, ela foi edificada sobre a areia. E a Bíblia diz que tanto para a casa que foi edificada sobre a areia, quanto a que foi edificada sobre a rocha, a tempestade veio. Você entende isso? Só que, quando a tempestade veio para aquela casa que estava edificada sobre a rocha, nada aconteceu. Ela permaneceu inabalável. Ela continuou ali, irmãos, firme. Agora, quando a chuva veio, ou a tempestade veio contra aquela casa que estava edificada sobre a areia, o que aconteceu? Ela foi à ruína, ela caiu, ela desabou. Tudo bem, pastor, e o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com tempestade, com a vida da gente, irmãos? Eu quero usar isso aqui como uma simbologia para a nossa vida e tentar fazer a gente entender que quando se fala de casa construída sobre a areia, está falando de tudo aquilo que eu deposito a minha confiança, que é feito pelas minhas próprias condições, pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias mãos. Logicamente, se você estuda para ser um engenheiro, lógico, você vai colher o fruto, né, daquilo que você estudou, para aquilo que você estudou. Está tudo certo. Você vai ser um engenheiro, você vai ser um construtor, você vai ser um médico, um advogado. Por quê? Porque você estudou a respeito daquilo. Está tudo certo, irmãos, e isso precisa acontecer. Mas preste atenção nisso. Tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos ou depositamos a nossa confiança naquilo que nós somos capazes de fazer, muitas vezes vem o vento, vem a tempestade e desmorona tudo, e cai tudo por terra. Sabe, tem muitas pessoas, acredito que talvez seja o caso de alguns aqui, muitas pessoas que são frustradas porque elas lutaram muito, se esforçaram muito, estudaram muito, trabalharam muito, mas não obteve o êxito naquilo que tanto esperava. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente precisa mudar o nosso foco, fazer tudo isso que foi falado até agora. É preciso investir, é preciso estudar, é preciso negociar, é preciso você meter a cara e fazer acontecer. Mas acima de tudo, é preciso você colocar Deus em primeiro lugar. Porque senão a nossa casa vai ser construída em cima da areia. E se ela é construída em cima da areia, irmãos, qualquer vento, qualquer tempestade que vier contra nós, nós vamos ficar frustrados.
porque a casa vai cair. Até mesmo o relacionamento, irmãos. Sabe, às vezes nós nos relacionamos um com o outro, né? Marido e mulher, sei lá, namorado com namorado, relaciona-se um com o outro para preencher, às vezes, só a necessidade do sentimento. E às vezes Deus fica do lado de fora disso. E sabe o que acontece? Infelizmente, não vai dar certo, porque se Deus está de fora, seja em qualquer área da vida da gente, vai dar errado, infelizmente. Pode até dar certo por algum tempo, porque afinal de contas Deus fez eu e você com capacidade de ter inteligência, de ser pessoas criativas, né? De saber fazer as coisas acontecer. Deus fez a gente assim. Mas olha, é importante a gente entender que se Deus não estiver acima de tudo, a nossa casa está vulnerável a essa tempestade. A nossa vida, né, os nossos negócios, o relacionamento ou qualquer outra coisa que você conseguir acrescentar nessa fala, se Deus não estiver acima, a tendência é ser arruinado. Mas acredite, querido, se Deus estiver acima de tudo que você colocar diante dele, ainda que a tempestade venha, ainda que a princípio pareça que está dando tudo errado, a palavra de Deus diz assim: olha, Davi disse: eu já fui moço e agora já estou velho, mas eu nunca vi um filho de Deus mendigar o pão, e nem a sua descendência passar por necessidades. Eu nunca vi. Então, querido, quando Deus está acima de todos os nossos projetos, seja ele qual for, se Deus está acima, ainda que a tempestade venha, vai dar certo. Pastor, mas tem tempestade na minha vida que já desmoronou a minha vida inteira. Acredite, está nas mãos de Deus, então Ele sabe reconstruir, Ele sabe fazer de novo. Irmãos, a gente lê a Bíblia não é por um acaso, e tem inúmeras histórias bíblicas que demonstram para nós o quanto que o povo de Deus foi perseguido, o quanto que o povo de Deus foi massacrado por causa da palavra de Deus, mas em momento algum o povo de Deus ficou desamparado, porque Deus não desampara ninguém. Você entende isso? Então, querido, é importante você parar para pensar nessa noite, onde você está depositando a sua confiança. É na sua capacidade? É nos dons que você tem? É nos talentos que você carrega? Onde você está depositando a sua confiança? Eu sei que todo mundo aqui é santo e vai dizer assim: pastor, minha confiança está em Deus. Eu sei que todos nós vamos falar assim, a nossa confiança está em Deus. Mas tudo bem, vamos entender um pouquinho sobre a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Se você quiser, ou se você puder, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, ou se o irmão quiser colocar ali no telão também, dá tudo certo, fica mais fácil ainda do pessoal acompanhar. Hebreus capítulo 11, irmãos, eu sou extremamente apaixonado com esse capítulo 11 de Hebreus. Sabe por quê? Porque o capítulo 11 de Hebreus, ele mostra qual é a figura de um verdadeiro servo de Deus, sabe? E quando eu leio Hebreus capítulo 11, eu entendo o quanto que eu preciso melhorar a minha vida cristã, a minha fé em Deus, a minha confiança no Senhor. Sabe, eu sempre leio Hebreus 11 e eu entendo isso, que eu preciso melhorar demais. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai então
entender isso de uma forma mais clara. Vamos lá, Hebreus 11, versículo de número 1. Eu vou ler alguns, depois eu vou pular e vou ler mais outros para a gente entender, tá bom? Para não ficar muito extenso também a palavra de hoje. A Bíblia está escrita assim em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento. O que a fé é, irmãos? O que está falando aí? É o firme fundamento. Amém? A fé é o firme fundamento. De quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Tá bom? Versículo 2. Porque por ela quem? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Preste atenção nisso. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Preste atenção nisso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o seu irmão Caim, e isso mexeu com o coração de Deus, agradou a Deus. Vamos lá, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou a Deus por causa de quê, irmãos? Da fé que ele tinha. Amém? Só para você entender isso. Aí o versículo 6 choca a gente, porque ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então isso aqui balança a vida da gente, irmãos, porque a Bíblia é clara quando ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se a tempestade vem e ela mexe na estrutura da gente, lá nas bases, né? Lá na estrutura, pode deixar, irmão, pode deixar que eu vou ler mais. Obrigado, viu? Quando a nossa fé, ela está realmente depositada na pessoa certa, que é Jesus Cristo, a tempestade vem, mas a gente não se abala. A dificuldade bate na nossa porta, mas a gente prossegue. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que é por meio da fé que a gente agrada o coração de Deus. Não é pelos dons que a gente tem, ou pelos talentos que a gente tem, ou por algo que a gente tem para oferecer para Deus. Nada disso, é pela fé. Amém? É pela fé. Então vamos lá, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Olha o que ele fez. Ele temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Interessante, não, irmãos? Pela fé, Noé, versículo 7, né? Pela fé, quando ele recebeu uma palavra de Deus, ele temeu a Deus, e ele obedeceu. No versículo de número 8 diz que Abraão, quando ele foi chamado para um lugar que ele não sabia para onde ele ia, ele obedeceu à voz de Deus. Está vendo? Foi tudo por meio da fé. Irmão, se nós temos temor de Deus, é pela fé. Se nós queremos obedecer a Deus também, não é pelos recursos que nós temos, é pela fé que nós depositamos na pessoa certa. Jesus Cristo é a pessoa certa para a gente depositar a nossa fé nele, irmãos.
Ele nunca vai te decepcionar. Vamos lá, quero pular um pouco para frente aí para a gente entender melhor. Vou lá para o versículo de número 32, tá? O escritor, ele começa dizendo assim no 32: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Irmãos, isso aqui me choca. Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em figura os exércitos dos estranhos. Versículo 35: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era dignos, errantes pelo desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Presta atenção nisso, todos estes, versículo de número 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, preste atenção nisso tudo, eu já vou encerrar aqui. A Bíblia diz aqui que o mundo não era digno de ter esses homens. Sabe por quê? Por causa da fé que eles tinham em Deus. E se tratando de tempestade, irmãos, a Bíblia diz aqui que os caras foram cerrados no meio, perseguidos, tinham que andar escondido, às vezes vestido com pele de ovelha para se esconder, maltratados, né? A Bíblia diz aqui que, em outras palavras, né, um dizer que eu não gosto muito de falar, mas em outras palavras, o que as pessoas falam, eles estavam comendo literalmente o pão que o diabo amassou. É um ditado que a gente sabe muito bem disso, embora eu não goste de falar essas coisas, porque parece que dá crédito para o diabo, né? O diabo não tem autoridade para amassar absolutamente nada, mas já que o povo fala isso, era a situação que os caras estavam vivendo. A pior de todas. Mas a fé estava lá dentro, irmãos. Tem coisa que nada tira de nós. Tem coisa que ninguém arranca de dentro de nós. E a fé é uma delas. Pode tirar qualquer coisa da nossa vida, irmãos, mas jamais vão conseguir tirar o que nós carregamos aqui dentro. Jamais. Então, querido, independente do tipo de tempestade que você está enfrentando, ou talvez não esteja, enfrentando absolutamente nada nesse sentido, mas independente do tipo de tempestade, acredite, meu irmão, Deus, Ele não falhou com você. Pastor, mas a tempestade parece que está só aumentando, e quanto mais eu venho na igreja, parece que pior fica. Irmão, louve a Deus por causa disso.
Continue servindo e adorando a Deus por causa disso. Se está apertando para o seu lado, continue adorando a Deus, querido, porque é pela fé, tá bom? Estou frisando isso para você entender. É pela fé que nós vamos servir e agradar ao nosso Deus. É pela fé. Sabe, eu vou encerrar essa palavra contando uma outra história também, que eu ouvi. Essa história talvez você já ouviu também. Existia numa certa cidade uma igreja, que a princípio era uma igreja muito abençoada, uma igreja onde muitas pessoas participavam dela, e o pastor daquela igreja extremamente feliz, né? Lógico, quem não fica, né, de ver tantas almas dentro da igreja adorando a Deus, só pode ficar feliz. E o pastor ficou muito feliz com tudo aquilo, e pela sua felicidade, preste atenção nisso, pela sua felicidade, ele começou então a fazer as coisas de qualquer jeito. Fazia as coisas de qualquer jeito. Batizava as pessoas de qualquer jeito, servia a ceia de qualquer jeito, deixava a Deus dará, né, os ministérios que existem na igreja. Enfim, tudo pela sua felicidade de ver a igreja tão cheia. Então ele começou a relaxar, e o tempo foi passando, e lamentavelmente aquela igreja começou a se esvaziar de pessoas. O tempo foi passando e foi esvaziando ainda mais. Então aquele pastor resolveu tomar uma decisão, e a decisão foi a seguinte: eu vou fazer uns cultos de campanha para atrair o povo de volta. E ele divulgava as campanhas e anunciava nas ruas, campanha de não sei de que, Deus vai te abençoar e tal. E sabe o que acontecia? Abria as portas da igreja, aquele pastor que estava com a igreja tão grande, tão cheia de pessoas, por causa da sua felicidade e fazer as coisas relaxado, esvaziou-se. Passou alguns dias, meus irmãos, veio um circo para a cidade. Estou contando a história, tá bom? Só para você entender. Veio um circo para a cidade, e o pastor fazia o culto de um lado, e o circo fazia suas atividades do outro. E o circo lotava de gente. E o pastor, indignado com aquilo, ele resolveu ir até o circo e conversar com o palhaço daquele circo. E ele perguntou para o palhaço do circo e disse assim: olha, eu não entendo por que a minha igreja ela está vazia e o seu circo está tão cheio de gente que não está nem cabendo. E a resposta do palhaço foi muito simples para aquele pastor. A resposta foi a seguinte: olha, é o seguinte, lá na sua igreja o senhor prega uma verdade, mas não vive essa verdade. E aqui no circo nós pregamos uma mentira e nós vivemos essa mentira. Porque o nosso negócio aqui no circo é fazer palhaçada, é fazer o povo rir. Por isso aqui está cheio de gente. Mas na sua igreja, infelizmente, o senhor está pregando uma verdade, mas nem o senhor está vivendo essa verdade. E aquilo chocou a vida daquele pastor, e ele resolveu então trocar a sua felicidade que antes ele tinha por ver a sua igreja tão cheia. Ele resolveu trocar aquela felicidade por uma atitude de fé e servir a Deus do jeito que Deus merece. Será que essa história faz sentido para você? Será que nós não estamos com essa semelhança, irmãos?
de pregar uma verdade ou de crer numa verdade, mas viver uma mentira? Será que o que nós estamos vivendo não é só uma aparência de vida cristã? Será que quando nós falamos de fé ou ouvimos falar de fé, será que nós estamos de fato acreditando naquilo que Deus é para a nossa vida? Ou será que nós estamos vivendo apenas de aparência? É importante a gente parar para pensar nisso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque às vezes a nossa felicidade, como é a história desse pastor, às vezes a nossa felicidade faz a gente começar a fazer as coisas para Deus de uma forma relaxada, de qualquer jeito. E eu sinto muito informar, irmãos, de qualquer jeito para Deus não serve. Nós lemos Hebreus capítulo 11. Noé recebeu uma palavra de Deus: constrói um barco. O que ele fez? Ele obedeceu, e através da sua obediência sua família foi salva. Não é assim que a gente acabou de ler? Abraão também recebeu uma palavra de Deus: sai da sua terra, de sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele simplesmente obedeceu a voz de Deus falando com ele. E aqui eu encerro de verdade. Quantas vezes Deus vai precisar usar a palavra dele aqui nesse lugar para falar conosco, e quantas vezes nós vamos fingir de tomar uma decisão diante de Deus? Irmãos, eu convido você nessa noite a tomar uma decisão de verdade, a servir o seu Deus do jeito que Ele merece ser servido. Sabe, de verdade, irmãos, o nosso Deus precisa e Ele merece ser servido com temor, com reverência, com respeito. Sabe, o nosso Deus, Ele merece, irmãos, ser servido com excelência. Nós precisamos deixar de ser mesquinho e parar de dar o nosso pior para Deus. Às vezes a gente acha que está dando alguma coisa para Deus, que está agradando o coração de Deus. Aí Deus olha para nós e fala assim: infelizmente eu não vou receber, porque você está me dando o pior. Pela fé, Abel, diz a palavra, Hebreus 11, pela fé, Abel ofereceu para Deus o melhor sacrifício do que Caim. Foi por onde, irmãos? Pela fé. Não foi nem porque o sacrifício dele foi bom. Falar bem mineiro mesmo para você entender. Não foi nem porque o sacrifício dele foi bom, irmão, mas foi por causa da fé. Você entendeu? A Bíblia é clara, irmãos, que tudo que a gente faz, se não for por meio da fé, a gente comete pecado, irmãos. Então nós precisamos agir por meio da fé. Se você fica na dúvida: ai meu Deus do céu, mas se eu fizer isso aqui vai me faltar de cá. Pelo amor de Deus, não faça, porque você não está tendo fé no teu coração para servir a Deus do jeito que Ele merece. Sabe, irmãos, eu falo isso com muito temor diante de Deus. De verdade, irmãos, nós precisamos parar para pensar. A tempestade vem, a tempestade bate na nossa porta, e quantas vezes alguns de nós já pensou em desistir só porque a tempestade veio? A gente nem foi perseguido por leões, né? Nós não fomos, tivemos que esconder por causa da espada que estava perseguindo a gente, por causa de reis que estavam querendo matar a gente. A gente nem foi perseguido por causa disso, irmãos. Foi apenas uma discussão dentro de casa, né? Entre o casal, entre a família, e a gente já quis jogar tudo para o alto. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós olhando para Hebreus capítulo 11 e olhando para a nossa vida, irmãos, nós não passamos absolutamente nada por causa disso aqui, irmãos, ó, do Evangelho. A gente não passa nada, irmão, em vista dos nossos irmãos. Os caras deram o sangue por causa de Jesus. E sabe o que a gente dá por causa de Jesus?
Muitos de nós, né? Não vamos generalizar, mas muitos de nós, sabe o que a gente dá para Jesus quando a coisa aperta? A gente dá as costas. A gente fala assim: o quê? Igreja? Servir Jesus? Estou fora. É só luta, é só dificuldade. Parece que quanto mais eu oro, pior o negócio fica. Irmão, em nome de Jesus, eu falo isso para a minha vida. Ainda que eu não veja a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida, eu vivo, ainda que eu não veja, eu vou morrer acreditando que Deus é fiel. Vou morrer acreditando nisso. Assim como esses homens, muitos deles, está escrito em Hebreus, muitos não viram a promessa se cumprir, mas eles acreditaram. E é isso que a gente precisa. Você pode ficar em pé no seu lugar, amado? Às vezes é isso que a gente está precisando, irmão. Acreditar. Parar de ficar construindo a nossa casa em cima da areia. Parar de ficar correndo atrás de revelação. Vamos lá, não sei na onde, que lá tem um cara que revela até a alma da gente, irmão. Pelo amor de Deus, a palavra do Senhor já é uma grande revelação. Se a gente não obedece à revelação que a gente tem através da palavra, você vai obedecer a revelação que vem do homem. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu vou não sei na onde, porque lá os caras profetizam na vida da gente, irmão. A profecia está aqui, irmãos. Ei, eu acredito que Deus usa um ou outro, né, para profetizar na vida da gente, para trazer revelação para a vida. Sim, eu acredito, mas a maior revelação está aqui, irmãos. A maior profecia de todas está aqui, irmãos. A gente só precisa tomar uma atitude de obedecer isso aqui, irmãos. É só isso, obedeça a palavra de Deus e pronto. A tempestade vai cessar, pastor, se eu obedecer a palavra de Deus. Talvez ela vai aumentar. Meu Deus, está desanimando a gente. Talvez vai aumentar, mas acredite, querido, o lugar que você vai valer a pena. Aleluia. Para onde a gente vai, irmãos, vai valer a pena a gente abandonar qualquer coisa por causa de Jesus, porque vai valer a pena. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Se você tem que se entregar, se consertar, pedir perdão, irmão, você não precisa de mostrar isso para ninguém, só para Jesus. Só mostra para Jesus que você tem um coração voltado para Ele, que você construiu a sua casa, não foi em cima da areia, foi na rocha, que você está aqui para servir a Deus por meio da fé, e ninguém vai roubar isso de você. Não é nenhum vento, nenhuma tempestade, nada disso vai arrancar a fé de dentro de você. Meu Deus, eu te agradeço primeiramente, Pai, por nos dar a graça de ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. Eu sei, meu Deus, que às vezes a gente recebe umas palavras duras. Às vezes a gente vem, meu Deus, para talvez achar um alívio, um refrigério para a nossa alma, um alívio para as situações que a gente está vivendo. E às vezes a gente chega aqui e ouve palavras tão duras. Mas eu sei, meu Pai, que todo pai, ele corrige o filho a quem ele ama. Se o Senhor está nos corrigindo, meu Deus, a gente sabe que isso é amor. Se o Senhor está puxando a nossa orelha, a gente sabe que isso é amor. Meu Deus, se o Senhor está, Pai, balançando a nossa vida, a gente sabe, isso é amor. E o Senhor faz isso, meu Deus, não é em troca dos nossos talentos, nem do nosso dinheiro que a gente tem para te oferecer, porque na verdade é tudo do Senhor, a gente não tem nada. O Senhor faz isso, meu Pai, porque o Senhor ama a nossa vida.
E o Senhor quer ver a gente com a vida transformada, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu ouso, Pai, orar nesse momento, para que o Espírito Santo visite cada um dos meus irmãos. Ó Deus, se essa casa que está sendo edificada, meu Deus, se ela está, meu Deus, meio que balançando por causa das tempestades, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece o meu irmão, fortalece as bases do meu irmão, para que nenhum vento de doutrina, meu Deus, venha fazer ele desanimar, desistir de servir o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos porque acreditamos que o Senhor, meu Pai amado, está se movendo em favor da sua igreja. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo esteja tocando em cada pessoa, meu Deus. Fortalece a fé do meu irmão. Eu sei, meu Deus, que muitos problemas que a gente passa, a gente fica aborrecido, às vezes frustrado, desanimado. Muitas vezes, meu Deus, a gente pensa até mesmo em desistir. Mas eu oro, meu Deus, para que o Senhor fortaleça a fé do meu irmão, fortaleça a fé da minha irmã, para que juntos nós possamos continuar essa caminhada, Senhor. É tudo em nome do Senhor Jesus. Se tem algum demônio, meu Deus, que está tentando impedir a gente, esse demônio já está queimado pelo sangue de Jesus. Ele já está queimado, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder, meu Deus. Nós repreendemos toda e qualquer ação do maligno, porque a gente sabe que o maligno, ele não perde tempo. Nós queremos, meu Deus, repreender esse maligno. Nós queremos julgar esse mal por terra, esse desânimo, essa opressão, essa depressão. Nós te ordenamos, sai em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós somos do Senhor. Nós não fomos comprados com ouro nem prata, meu Deus. Nós somos comprados pelo sangue. Oh, aleluia. Sim, meu Deus, é neste sangue que nós banhamos a nossa vida nessa noite, para sermos libertos, livres, transformados, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e entregamos ao Senhor, Pai, toda essa situação, pois é tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.